Este é sem dúvida nenhuma um dos casos mais difíceis que eu fiz e que eu trouxe aqui neste canal para vocês. E agora vamos para o caso de hoje. Meu nome é Keliane Santos e estamos aqui para mais um vídeo sobre casos e crimes. Mas antes de a gente continuar esse vídeo, eu já gostaria de pedir nesse primeiro momento para que, se você não for inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, curta, compartilhe. Assim o YouTube vai ver que é um conteúdo relevante e vai poder distribuir para o maior número de pessoas possíveis. E assim vai estar também me encorajando, me incentivando a estar trazendo mais conteúdo para vocês com relação a esses casos, né, que acontecem tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre a Elizabeth Fitzhugh. Inicialmente, eu gostaria de dizer para vocês que esse realmente é um dos casos mais difíceis que eu trouxe no canal até hoje. Para vocês terem uma ideia, eu já estudei esse caso já faz uns 15 dias que eu tinha terminado a pesquisa dele. Mas até então, eu estava tão abalada com o que tinha acontecido nesse caso, que vocês vão ver daqui pra frente, que eu acabei não gravando ele imediatamente assim que eu estudei. Eu deixei ele um pouquinho de lado e só agora eu tive coragem de trazer para vocês esse caso. No dia 19 de abril de 2008, não é um caso tão distante, é um caso praticamente recente, de 2008. Uma garota foi levada ao hospital, Quando chegou lá no hospital, essa garota estava sozinha, bastante fraca, bastante debilitada, praticamente morta, muito branca, muito pálida, e os médicos acharam muito estranho. Porque, essa menina chegou lá, deu entrada no hospital, mas ninguém tinha notícias quem era ela, não tinha registro, não tinha documento nenhum que comprovasse quem era aquela menina. E agora vamos iniciar essa terrível história falando um pouquinho sobre Joseph Fitzhugh. Ele nasceu no dia 9 de abril de 1935 na Áustria. Ele nunca chegou a conhecer o seu pai. O seu pai, ele foi lutar na Segunda Guerra Mundial e acabou que nunca voltou para casa, Ele abandonou a família, na verdade, e foi para a Segunda Guerra Mundial. Ele nunca teve, esse contato com o pai dele, assim, o contato de pai, de filho. Ele não tinha uma relação muito boa com a mãe. Ele tinha muitos problemas dentro de casa quando criança. A mãe dele espancava muito ele, tratava ele super mal, não deixava ele sair de casa, não deixava ele ter amigos. Ele vivia muito sozinho no seu mundo, não recebia esse amor, de mãe que ele deveria ter, mas ele não tinha. E ele também se reprimia e ele ficava muito no seu canto, no seu mundo. Ele não se socializava muito com as pessoas, até por conta da questão dessa conduta da mãe de impedir que ele tivesse amigos e tal. Então ele fechava-se naquele mundo dele, naquela bolha que existia só ele ali naquele momento. Quando ele completou 12 anos de idade, já estava começando aqui aquela fase da adolescência, por conta dessa situação toda conturbada que ele tinha com a mãe, ele passou a ir para o serviço de adoção. Ou seja, ele foi adotado por uma família, a família aceitou ele, só que ele era muito traquina, ele dava trabalho demais, então a família rejeitou e ele foi para outro lar. Então, até ele completar a sua maioridade, ele saiu pulando de lá em lá, ele não se mantinha numa casa por muito tempo devido à sua conduta. Em 1956, ele conheceu uma jovem, bela menina, de 17 anos. O nome dela era Rosemary. Então, a partir daí, eles se gostaram e casaram. Quando eles se casaram, eles tiveram 7 filhos, na verdade. 5 meninas e 2 meninos. Durante a sua trajetória, ele estudou bastante, por sinal, fez engenharia e se tornou um engenheiro.
Com isso, ele trabalhou bastante e depois que ele já estava meio que cansado de trabalhar, ele comprou vários imóveis para começar a lidar com essa questão de compra e venda de aluguéis de imóveis, para que ele pudesse ter uma aposentadoria tranquila, para que ele pudesse ficar em casa de boas com a sua família, né, com uma aposentadoria que pudesse trazer sossego para a sua vida. Em 1967 foi o ano que começou as suas práticas terríveis. Foi quando ele invadiu a casa de uma enfermeira, né, fez ela de refém e abusou da enfermeira. Depois, em seguida, ele também abusou de outra menina de 21 anos de idade, fora vários atentados ao pudor que ele estava cometendo no seu bairro, na sua região. Com todas essas denúncias, né, que foi declarado com relação a ele foi preso. Mas ele foi preso por apenas 12 meses. Aí ele saiu da cadeia, né, voltou para casa e ele ficou durante 15 anos sem fazer mais nada, sem cometer nenhum crime, né? Ele ficou em casa de boas, sem fazer nada durante 15 anos. Então, com isso, o seu nome foi limpo, ou seja, as acusações que tinha contra ele foi apagadas do seu histórico. E 25 anos depois de tudo isso, ele começava a planejar o sequestro mais triste da história, que é o que nós vamos relatar de agora em diante. No final de 1970, Joseph foi até a prefeitura, né, da sua cidade tentar conseguir uma autorização para construir na sua própria casa como se fosse uma adega de vinhos na parte subterrânea, como se fosse um basement, como se fosse um porão. E lá ele queria fazer como se fosse um local para ele armazenar comida, armazenar bastante mantimentos, para se caso houvesse uma guerra a seguir, ele tivesse mantimentos suficientes para abastecer toda a sua família. Então, né, com o passar dos dias, ele conseguiu essa autorização e ele começou a fazer essa construção na sua própria casa, na parte subterrânea, né? Essa foi uma desculpa que ele deu para poder estar trabalhando nesse basement, nesse porão. Daí começou, né, os preparativos para o seu plano diabólico. Só que assim, além da questão desse porão que ele estava fazendo para a parte de mantimentos de comida, ele estava fazendo um segundo porão na parte mais embaixo ainda. Só que esse segundo porão as autoridades não sabiam que existia. E também a família dele lá em cima não sabia que existia, porque ele colocou uma parede falsa que não dava para perceber que existia alguma coisa além desse porão que ele estava fazendo para guardar os mantimentos. Ou seja, ele conseguiu fazer uma estrutura ainda mais profunda embaixo da sua casa. Em cima a casa normal onde ele morava, né, com a família. Aí depois embaixo tem a questão do basement para mantimentos de alimentos e tal, né, para ser alguma coisa. E abaixo disso ainda tinha uma outra parte que ela era fechada por uma parede falsa, de forma que o pessoal da prefeitura que viesse avaliar, ver se estava tudo ok, de acordo com o projeto que ele vinha ou não viesse a descobrir o que realmente tinha lá embaixo. Nessa outra parte de baixo, ela era da seguinte forma. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês observarem, mas ela tinha aproximadamente 18 metros quadrados e ela tinha 8 portas. Isso mesmo, ela tinha 8 portas. E uma dessas portas ela era revestida de concreto. Sem contar que toda essa parte ela tinha uns sistemas de alarme, né, de controle tecnológico, né, para que se tentassem abrir de alguma forma, onde ele tivesse, ele pudesse perceber o que estava acontecendo. O lugar era muito úmido e bastante abafado. E durante anos
Ele ficou se empenhando para fazer a parte da hidráulica, colocando pia, vaso sanitário, depois levando móveis. E ele tinha que colocar essas coisas lá em um horário em que as pessoas não vissem, né, o que estava acontecendo. Porque ele não queria que ninguém descobrisse que existia aquele lugar e que estava da forma como estava ficando. Finalmente, ou melhor dizendo, infelizmente, em 1984, né, Joseph pediu a ajuda da sua filha Elizabeth, de 18 anos. Pediu a ajuda dela para que ela pudesse descer com uma porta junto com ele lá para o subsolo, né, a parte do porão. Então assim foi feito. Ela, sem muito questionar, né, saiu e foi com ajudar o pai dela nessa missão que ele deu para ela. E aí começa a sua vida de tortura. Nascida em 1966, a Elizabeth era uma pessoa muito tímida, muito retraída, muito na dela, não tinha muitos amigos. Isso devido a vários abusos que ela sofria do pai dela desde quando ela tinha 11 anos de idade. O pai dela não gostava que ela saísse muito, não gostava que ela tivesse amigos. Então tudo isso foi fazendo com que ela se tornasse cada vez mais uma menina mais retraída. No dia 28 de agosto de 1984, ela resolveu não contrariar o pai e desceu, né, lá para o subsolo para poder levar o material que ele pediu que ela levasse. Num caminho, né, de chegar lá embaixo, ele colocou um pano assim sobre ela com um remédio que fez com que ela desmaiasse. Naquele momento ela desmaiou, ele levou e trancou ela lá na parte de baixo. E foi o último dia que ela pôde ver o sol, pelo menos durante 8.760 dias. Em poucas horas, a sua mãe, Rosemary, ela percebeu a falta da filha. Então ela começou a ficar muito preocupada e falou com Joseph: cadê Elizabeth? E ele pegou e já tinha na ponta da língua uma resposta perfeita para tudo aquilo. Ele disse que ela estava cansada de ficar dentro de casa e resolveu fugir e ir embora junto com o pessoal de cultos religiosos. Foi isso que ele falou para ela. E essa história colou porque não foi a primeira vez que ela tentou fazer isso. Ela tentou fazer isso também quando ela tem 15 anos de idade. Ela fugiu de casa, ficou 3 semanas fora e depois foi descoberto que ela estava na casa de uma amiga. E depois ela teve que voltar para casa novamente, né? Então, como já tinha acontecido isso antes, essa foi a desculpa perfeita que ele encontrou para que Rosemary, né, acreditasse. Aí, para que a ideia fosse melhor comprada, ele fez o seguinte: ele, depois de um mês que a menina já estava lá embaixo, fez ela escrever uma carta para a mãe, dizendo que estava bem, que tinha ido embora com o pessoal do culto religioso e que não iria voltar para casa. E se ela tentasse procurar pela filha, ela ia fugir do país. E aí é que a mãe dela nunca mais ia vê-la novamente. Só que assim, depois do tempo, o caso foi esfriando, mas a mãe dela nunca tentou abafar a história, sempre tentava procurar a filha dela de todas as formas possíveis, não descansou nem um minuto o coração dela. Para vocês terem uma ideia, durante os 2 primeiros anos, ela viveu acorrentada ao pé da cama. Ela só podia se mover assim, tipo 2 metros, assim, próximo de onde ela estava. E o pai dela, toda vez que descia, né, lá para a parte onde ela estava, ele nunca olhava diretamente assim aos olhos dela, né? Ele sempre tentava se esquivar. E ela sofria muito, ela passou muito frio intenso ou calor intenso, porque o lugar que ela estava tinha muitas infiltrações e era um pouco sujo, era precário. Para vocês terem uma ideia, ela chegou a pegar os ratos que passavam por lá com as próprias mãos. Não demorou muito e Elizabeth ficou grávida do seu primeiro filho, 2 anos depois. Nisso, ela teve que ter o seu filho sozinha, naquele quarto minúsculo, sem nenhuma higiene. E sabe o que ele fez? Ele comprou um livro, né, de gravidez, de fazer gravidez parto normal, e deu para ela uma tesoura e só. E nisso ela teve o seu primeiro filho lá,
Só que essa criança, ela morreu 60 horas depois que nasceu, devido à falta de cuidados e a questão do lugar está bastante ruim para a parte de respiração. Então ele morreu com problemas respiratórios logo depois que nasceu. E quando ele morreu, o Joseph pegou a criança e levou para a incineração. 2 anos depois desse primeiro filho, nasce um segundo filho. Só que esse segundo filho, ele sobrevive. E era o primeiro de 7 filhos que ela viria a ter durante esses 24 anos que ela ficou neste local. E esse filho, ele nasceu também sem ajuda médica, apenas ela sozinha, sofrendo para ter o seu filho, naquele local e na situação no qual ela se encontrava. A dor, do parto era muito grande, mas apesar de toda dor, todo sofrimento dela ter as crianças, ter que lidar com aquela situação, ela sentia-se um pouco mais de felicidade do que quando estava sozinha, porque agora ela tinha motivos para viver, que eram seus filhos, e tentar cuidar deles da melhor forma possível que ela tinha, apesar do local, apesar da situação onde ela se encontrava. Essa mulher foi uma mulher muito guerreira, foi uma mulher muito forte, que ela lutou pelos seus filhos, Em nenhum momento ela desistiu. E dos 7 filhos que ela teve, 3 teve que ir para a parte de cima. E como foi que aconteceu isso? Essas 3 crianças eram as crianças mais barulhentas. Então, as crianças que eram mais barulhentas não podiam ficar lá embaixo, porque corriam o risco de Rosemary ou de alguma outra pessoa na parte de cima poder escutar. Então, qual foi a ideia do Joseph? Pegar as crianças mais barulhentas e levar lá para cima. Quando chegava lá com uma cartinha, de Elizabeth, dizendo que estava bem, que estava feliz, mas que não podia cuidar dos filhos, então que a avó pudesse fazer isso por ela. Então ela pedia assim na carta, e a avó, que é a mãe dela, claro que não ia recusar. Então ela pegou as crianças e começou a cuidar dos netos dela como se fossem filhos. E as crianças que continuaram com a mãe lá no porão, elas viviam como se fosse bicho, num lugar escuro, num lugar abafado, num lugar fechado. E as crianças viam todo tipo de abuso que o pai, o Joseph, fazia com a Elizabeth. E era de uma forma que até chegava momentos da menina desmaiar, de sair desmaiada, de Elizabeth desmaiar, e tanto abuso que ela cometia, e as crianças viam tudo que estava acontecendo. Então era uma situação assim, não tem palavras assim para explicar o que aconteceu ali naquele buraco, Porque 18 metros quadrados, um buraco, tudo escuro, fechado, umidade e tudo. Senhor, não tem palavras assim para dizer, para manifestar o que aconteceu ali. Só a força e só Deus mesmo, e ela pelos filhos dela, para fazer com que acontecesse um desfecho disso tudo. Só que assim, vamos lá. Quando foi naquela data inicial que eu falei logo no início do vídeo, quando foi no dia 19 de abril de 2008, a filha dela de 19 anos, a filha mais velha que estava com ela lá, já tinha 19 anos, gente. 19 anos, para a pessoa passar 19 anos vivendo assim. Então ela foi encontrada doente, ela estava muito doente, muito doente, e a mãe estava desesperada, com medo de que ela morresse ali naquela situação na qual ela se encontrava naquele momento. Ela desesperada. Então o Joseph, quando desceu, ela falou com ele e disse: olha, leve minha filha para o hospital, deixa ela assim na porta do hospital para que alguém possa ajudar ela. Eu não quero que ela morra aqui nessa situação, eu não quero. E ela vai morrer porque aqui a gente não tem nada, a gente não tem cuidado nenhum para ela. Dessa forma ela não vai resistir, ela estava muito debilitada, muito mal. E assim Joseph fez, pegou a menina, levou e colocou na porta de um hospital. No local onde ela estava, lá embaixo, tinha uma TVzinha,
E quando essa menina chegou no hospital, os médicos acharam muito estranho, tão estranho, que não tinha registro de nada, não tinha nada que comprovasse que aquela menina existia no planeta, né? No planeta Terra. Como tinha, né, essa televisãozinha lá na partezinha de baixo, e os médicos já tinham acionado até a televisão com relação àquilo que estava acontecendo, porque era uma menina que estava lá, que até então ninguém sabia registro, não sabia de nada da existência dela. E quando ela viu aquilo tudo na televisão, ela falou com o Joseph e suplicou de toda a alma para que ele deixasse ela ir até o hospital e falasse o que a menina estava sentindo, porque a menina não conseguia nem falar direito. E os médicos ficaram com medo, vai que dá uma medicação e ela seja alérgica ou alguma outra coisa do tipo. Então eles falavam na televisão para que os familiares comparecessem ao hospital e pudessem falar um pouco sobre, né, o que estava acontecendo com a menina. Então ela conseguiu ir até o hospital, ela chegou lá com o pai dela do lado. E quando chegou lá naquele momento, ela se apresentou, disse que era a mãe da menina, só que a situação dela, da Elizabeth, era terrível. Era muito magra, muito branca, muito pálida, parecia que estava precisando de mais ajuda do que a menina, e vice-versa. Só que até então, aí foi que o pessoal pegou e chamou a polícia para tentar averiguar e saber o que estava acontecendo, porque tanto a filha quanto a mãe parecia estar muito mal. Então, né, ela falou com os médicos e depois teve que conversar com a polícia. Só que eles interrogaram ela de forma separada. Interrogou o Joseph e interrogou a Elizabeth. Ainda bem que foi de forma separada, porque os policiais perceberam que ela estava muito com medo, né? Com medo de falar, com medo de gesticular ao lado daquele homem. Então foi aí que eles separaram os dois. E durante horas eles tentando puxar alguma coisa. Aí eles pegaram e disseram: olha, você pode ser presa, porque aquela menina tá ali numa situação que era como se fosse negligência. Você foi negligente em demorar a trazer ela para o hospital. Ela não tá assim de agora. Isso é coisa que ela já vem sofrendo há muito tempo. E você foi uma mãe muito negligente. Aí foi aí quando ela, né, chorou, desesperou. E ela disse: eu falo, mas eu só falo se vocês me prometerem que eu nunca mais vou precisar olhar na cara daquele homem que está ali fora. Aí foi aí que ela foi ouvida, depois de 24 anos, e deu início à sua liberdade. Aí o Joseph, ele foi acusado por sequestro, por estupro, por homicídio, e ele levou prisão perpétua. E desde 2009, a Elizabeth, né, ela vive em um povoado bem pequenininho lá na Áustria, que é totalmente vigiado. Ela não foi vista, ela não mostra o rosto, né? E ela tem uma outra identidade para tentar superar tudo aquilo que ela passou, né? Tentar ter uma vida normal, tentar viver normalmente depois de tudo aquilo. Então ela preferiu mudar de identidade, mudar de cidade, e ela é um lugarzinho que é vigiado para não chegar ninguém lá, porque a gente sabe que quando tem situações como essa, vários repórteres querem trazer para a mídia toda a situação, mas o pessoal respeitou, né, a decisão dela, e ela está no cantinho dela tentando levar a sua vida da melhor forma possível. Graças a Deus, apesar desses 24 anos, como eu falei para vocês, é uma história muito triste. Eu não consigo imaginar ela dentro de casa, dentro daquele buraco, de casa não, de um buraco, tendo o seu próprio filho ali naquela situação, sozinha, com uma tesoura e uma revista, sem cuidado, totalmente. É só Deus, né? Só Deus mesmo para poder ter livrado elas e não ter perdido mais filhos do que esse primeiro que ela teve. Com isso, a inexistência de qualquer detalhe pessoal da vida passada ficou para trás. E depois de 11 horas, né, de testemunho conversando com os policiais, ela tem agora uma nova vida e uma nova identidade. E que ela esteja muito feliz aonde ela estiver. E é isso, pessoal. Esse foi o caso de hoje. Eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês acharam de tudo isso. Muito obrigada por ter chegado até aqui.
Até uma próxima e tchau, tchau!